Alô você, alô gente querida, estamos começando a nossa live mais uma vez. Se você quiser chamar de programa, chame. Se você quiser chamar de podcast também pode, se não pode, tá tudo bem. Na verdade, a forma que a gente tem de se comunicar com você. Aqui o Fernando Sérgio, né? Muito pesquisado, graças ao bom Deus e graças a você. Basta você acessar o Google, por exemplo, você abre aspas, bota programa Fernando Sérgio, fecha aspas. Ou pode botar também Fernando Sérgio Comunicador ou Fernando Sérgio Radialista. Você vai ver que nós temos milhões de buscas em cima e a gente fica muito feliz. São pessoas que algumas nos veem ou outras estão buscando onde foi parar o programa Fernando Sérgio desde que saiu da Tupi. Na verdade, eu estou curtindo a vida, graças ao bom Deus, não é? Muito obrigado a todos vocês que me acompanham. E olha aí, Luiz Henrique Oliveira está com a alma em festa e o coração a gargalhar. Olha só, minha gente, não é? 4-0, fora o baile, em cima do Deportivo, né? Pereira, o Deportivo Pereira. Pois é, ele está dizendo boa tarde, 33 graus, aqui 37, uma estufa, imagine 37, imagine, mas a previsão é de frente fria vindo do sul, entre amanhã e sábado em São Paulo, ele está em São Paulo. Aqui no Rio, a gente está torcendo para uma amenizada. Está um pouco nublado, mas não tão nublado como deveria estar, né? De repente por uma frente fria. E fica abafado. Então, eu fiz a minha caminhada, Luiz Henrique, hoje, e confesso a você que não foi mole não, mas eu fiz bem de manhãzinha. Saí de casa às 7 horas da manhã, para poder suportar uma caminhada forçada mesmo, no bom sentido, como deve ser feita, para que realmente a gente sempre mantenha o corpo em atividade. Não seja sedentário, faça o esporte que você preferir, mas faça, isso é que é importante. Parabéns, pois, ao Palmeiras, que praticamente sacramentou a sua classificação, né, fora o baile, e na verdade 4-0, jogaço de bola, nós vimos aqui, e muito merecidamente. No segundo tempo, o Palmeiras tirou o pé, né, já estava classificado, fez ainda mais um golzinho, mas o primeiro tempo foi magistral. E também, imaginem vocês, o Botafogo cedeu o empate. O Botafogo fez 1-0, né? Mas depois, no segundo tempo, cedeu o empate. Mas não é a coisa que deva se preocupar, não. Porque, primeiro, o Botafogo, talvez em função dos outros jogos e de manter uma liderança, o Botafogo entrou com um time meio lá, meio cá, meio barro, meio tijolo. É verdade, com alguns reservas e tal. E deu no que deu. E eu acho que o Botafogo tem time, sim, para chegar lá e fazer o resultado. Então, de qualquer maneira, mantém-se ainda há muito tempo sem perder uma partida, né? Então, é fantástico, fantástico mesmo. Muito bem. E o Maracanã está se preparando, né, para poder receber hoje o jogo do Fluminense, né? E na chamada, no sábado, o jogo do Flamengo. Meu Deus do céu. Passou um trailer aqui, parecendo que está maquiado, né, de que na verdade, como é que se diz? O time está, o campo está bem para os times, mas está bem na base da maquiagem, não é? O que se viu no jogo do Vasco, meu Deus do céu. Deixa eu pegar esse cachorrinho meu, porque senão ele não vai dar sossego, tá? E o importante é isso, ele quer que eu abra a porta para ele. Então vamos lá, já abri a porta, pode sair. Olha lá, quer ver o cidadão? Peraí, Todinho, peraí, Todinho. Já foi, não deu para ver. É que ele estava aqui dentro, pediu para ficar fora. Muito bem, então, hoje a gente vai falar de coisas bastante interessantes, né? Luiz Henrique Fernando, por favor, pergunte ao Dr. Silva, assim que ele participar da sua live, se existe algum medicamento para a memória. Eu digo isso porque às vezes tem uns picos de memória. Já houve caso, aqui fechou, já houve casos em que eu não me lembrava onde eu deixara a chave do meu apartamento e por conta de minha ansiedade eu acabei fazendo outra. E só depois, com mais calma, eu encontrei. Eu lhe agradeço e agradeço de coração ao Dr. Silvio. Tá bom.
Vou perguntar a ele, sim. Na verdade, eu acho que é comum em todas as pessoas. Há algum tempo atrás, não sei se foi o Silvio que me respondeu, mas um médico amigo meu disse: olha, enquanto você estiver lembrando que está esquecendo, está ótimo. O pior é quando você não lembrar mais que você está esquecendo. Que aí avança aquela história do mal de Alzheimer, coisas assim. Dolores Martins, boa tarde, Dolores. Muito obrigado por estar assistindo a gente. Um abraço para você, um abraço para o Marlon Jordão, né? Muito bem, alô Marlon, que foi meu operador durante muitos anos. Um abraço para a Jandira Vasconcelos, a Jandira Xavier também. Olha, 3 Jandiras, hein? E a Jandira Nunes de Oliveira. Muito bem, um abraço grande. Luiz Henrique, sabe o que eu estava pensando? Vai ver que lá no passado a gente pode ter algum parentesco, sabe por quê? Porque a minha avó materna chamava Júlia Oliveira. Depois que ela casou com meu avô italiano, virou Júlia de Oliveira Grandinetti. Portanto, tem um Oliveira aí. E em algum lugar pode ter algum parentesco ou não, né? De qualquer maneira, é assim mesmo. Eu vou ligar agora para o doutor Silvio. Vamos lá, vamos fazer do mesmo jeito que eu estava fazendo. E às quintas-feiras, primeiro vem o doutor Silvio, se ele não estiver muito ocupado. Se não, a gente passa para o Aibinder logo depois. Hoje o assunto é bastante interessante. É o medo do escuro, né? Tem gente que tem muito medo do escuro e tem gente que tem claustrofobia. Olha aí, o doutor Silvio está podendo atender, doutor Silvio? Boa tarde. Boa tarde, você está me ouvindo, Fernando? Estou ouvindo bem, em alto e bom som. E o amigo, como é que está? Tudo bem? Eu estou te ouvindo mal, tá? Tem de barulho. Né? Me ouvindo mal. Vamos ver se a gente Agora consegue. Melhorou? Tá bom. Doutor Silvio, seja bem-vindo mais uma vez. Deixa eu mostrar a sua imagem aí. Olha só, o nosso querido doutor Silvio. Já tem uma pergunta aqui do seu fã, o Luiz Henrique Oliveira. Ele disse que o que seria bom para a memória. Eu sei que foge um pouco do tema que a gente combinou, mas a pergunta acabou de chegar. Deve estar aí ele todo ansioso, né? Ele disse que é ansioso, que esquece muito as coisas, que esqueceu a chave do apartamento uma vez, foi ter que fazer outra para depois achar. E se existe uma solução para isso, doutor? Acabar com a ansiedade, né? Fundamental, né? Causou um pouco de surpresa para muitos, mas não para nós que atuamos na medicina. Sim. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, os maiores índices de governo de ansiedade. Efeito brasileiro vive num país maravilhoso, mas tem muita ansiedade. As pessoas têm que começar a tratar a cabeça, né? E a gente faz isso com atividade física, alimentação equilibrada e tentando melhorar as condições de vida. Porque se você está com o papagaio pendurado e as pessoas correndo atrás de você, haja sono tranquilo à noite. Mas geralmente o crescimento se dá em função do cansaço mental. Sei. Muito bem, doutor Silvio. Uma outra pergunta que não quer calar, né? E agora entramos no assunto mesmo. A Ana Cristina escreveu dizendo: eu tenho muito medo do escuro. E olha que eu já tenho 28 anos de idade, eu não consigo dormir sem uma luz qualquer. Eu tenho medo de a qualquer momento aparecer uma assombração. Pergunta para o doutor Silvio isso. Então estou perguntando. Ana Cristina é a pessoa e ela mora em Madureira. Olha só, eu só digo uma coisa para Ana. Eu, na verdade, tenho muito mais medo dos que estão vivos do que daqueles que foram. Eu também. Aqueles que já foram, até onde eu tenho notícia, nunca ninguém voltou para fazer mal a ninguém. Sim. Agora, os que estão por aí, volta e meia, a gente vê cada caso que é escabroso. O medo do escuro é muito relativo, né? Crianças, normalmente, mas... Eu acho o seguinte, tem algum problema dela dormir com a luz acesa, eu sugiro a ela aquela lâmpada mais clara, sim, pequena, por conta da conta de energia elétrica que dá pelos olhos da morte. Para realmente ficar dormindo com a luz acesa, dói no bolso, né? Porque fica gastando energia.
São coisas que eu particularmente não consigo atentar, porque sem querer me autopromover, o Luiz Henrique vai começar a rir. Eu sou muito bom de cama. Porque eu bato a cara na cama, eu durmo na mesma hora, não há força que me faça ficar acordado. Isso impressionante. Eu fecho os olhos, eu não fico remoendo problemas, eu deixo os problemas do lado de fora do quarto. Eu entro no quarto, o que eu faço é fazer minha oração, fechar o olho. Quando eu abro o olho de novo, eu já estou levantando para trabalhar. Que maravilha. É impressionante. Bom, eu durmo muito bem. Que maravilha. E a outra informação foi pedida por um amigo nosso, o Gilmar. Pois não. Ana Cristina. Pode. Ana Cristina. Nós, quando praticamos exercícios físicos, o nosso cérebro produz uma substância chamada endorfina. Sabidamente, a substância promove uma sensação de relaxamento, de tranquilidade. O problema é que essa substância ela age durante 6 a no máximo 8 horas. Então, eu sugeriria a ela, por volta de 6, 7 horas da tarde, procurar fazer uma atividade física, porque ela vai se sentir mais relaxada quando ela for deitar lá para as 10, 11 horas. Muito bem. A outra pergunta, né? Ela vem do Gilmar. Gilmar trabalhou com a gente na Tupi há muitos anos e hoje acho que faz Uber, né? Gilmar Teixeira. E ele diz assim: eu tenho muito medo de ambientes fechados. Eu não me sinto bem. Recentemente fiquei preso no elevador. Ficou preso no elevador, foi o caos. Então, ele quer saber por que ele tem isso, se na realidade isso tem algum tratamento para que ele possa não ter mais esse tipo de medo, de paura mesmo. Isso vai contar daqui a pouco por Luiz Aibinder, porque os tratamentos normalmente são feitos com psicoterapia. Então, a gente tem terapias cognitivas que promovem mudança de comportamento que podem ajudar as pessoas a superar esses traumas. O medo do escuro, o medo de lugar fechado, isso é claustrofóbico. Isso aí a gente tem como tratar. Esse medicamento normalmente é necessário. A terapia cognitiva só consegue fazer medos que estão entranhados na personalidade dessas pessoas. Mas olha, eu conheço um cara que sabe muito sobre isso, está o Luiz Aibinder, não sei se você conhece não. E vem logo após. Tá certo. Muito bem. Saudades. Aí, é verdade. Agora tem, o Luiz Henrique está dizendo, muito obrigado, agradecendo, doutor Aibinder. Quem sabe faremos uma final entre o Palmeiras e o Fluminense. É uma real possibilidade. Fluminense joga hoje, qual é o palpite? É uma possibilidade, sim. Eu acho que o Palmeiras é favorito para chegar à final. Mas eu não sou hipócrita com o Luiz Henrique, não. Eu diria que não, porque de todos os adversários que teria pela frente na final, seria o pior. Você vê que ontem foi lá jogar contra aquele time Deportivo Pereira, né? Deportivo Pereira. Deu 4, só para comentar. No primeiro tempo já estava 3-0, foi um passeio. Foi uma verdadeira aula de futebol. Muito perdão. E eu quero saber qual é o milagre que eles vão fazer para manter esse gramado, pelo menos razoável, até sábado. Passou aqui na televisão, muito bonito no noticiário da TV. Mas é aquela história, vai ver que a tinta verde comeu feia lá. Eu vou ser sincero com você, eu não sei por que o gramado do Maracanã já de algum tempo, ele não sobrevive muito tempo. Há excesso de jogos. No passado a gente tinha quantidade de jogos ainda maior. Não sei se é a questão do grama, questiono hoje muito se não vale a pena colocar um gramado sintético. Eu entendo que o futebol jogado no gramado natural e o futebol jogado no gramado sintético estão bem diferentes. No gramado sintético, a velocidade do jogo é muito maior. O jogador que está habituado, a dificuldade é muito grande. E eu acho que o gramado natural ele é muito melhor. O problema é manter em condições. E eu não sei se jogando 4 vezes por semana, a insistência do Vasco ter um belo estádio, né, e jogar no Maracanã, mas é um direito deles. Indiscutivelmente que todos os clubes do Rio têm direito a jogar no Maracanã. Mas no momento em que o Fluminense vai disputar uma partida tão importante, insistir para jogar num dia que, para cúmulo do azar, deu canivete,
beirou, digamos assim, algo inominável no teu programa. Mas era o direito deles, mas para que olhar para o co-irmão, né? Deve ser dor de cotovelo, com ótimos ortopedistas, para resolver esse problema lá no Vasco. Tá certo. Doutor Silvio, vai no jogo logo mais? Não deu palpite ainda? Meu palpite é 3-0 Fluminense. Uau. Eu não consegui comprar ingresso porque eu deixei para onde fora, porque eu tenho agenda no conselho. E seria para eu ir, porque eu tenho uma reunião que vai terminar por volta de 8h30. Então eu ficarei dado. Parece que passa no Sport TV. No Sport TV deve passar. Não, acho que é a ESPN que vai passar. ESPN. Sabe quem está na... Eu vou estar devidamente conectado 9 horas com a minha vela São José de Tadeu acesa, já tendo rezado pelo menos uns 5 terços. Tá certo. Nosso abraço, falou em ESPN, nosso abraço ao Eugênio Leal, que está lá em São Paulo já há alguns anos e foi nosso colega na Tupi. Doutor Silvio, as pessoas que quiserem conversar consigo, se comunicar, qual é a maneira mais rápida e eficiente? Tem canal do YouTube, onde as pessoas podem eventualmente deixar alguma mensagem, canal do Silvio Profitano. Aliás, a gente está nesse canal, como de resto, é gratuita, né? Tem uma série de vídeos lá e áudios falando sobre uma série de doenças, né? Porque o canal está voltado para informação sobre saúde. E tem o e-mail, contato direto, que é consultório sem acento, dr de doutor, Silvio a moda antiga, sou velho, Silvio com Y, @gmail.com. Não, isso aí Silvio@gmail.com. Um abraço para os nossos seguidores e obrigado a você, Fernando, pela paciência de ouvir esse chato uma semana. Será sempre uma honra. Um abraço grande. Tá certo, amigo. Abraço grande. Pena que o áudio estava um pouquinho entrecortado, mas se tratando do Dr. Silvio, muito importante, né? Ele deixou os detalhes. Nós vamos saber mais detalhes agora também com o Luiz Aibinder, psicólogo, né? Então eu quero dizer para você o seguinte: não se preocupe tanto com o esquecimento, não, viu, Luiz? Porque isso aí faz parte de todo mundo você mais... Olha, já passei cada aperto nessa história de esquecimento. Deixa eu voltar com a imagem para cá. Já passei cada... Eu me lembro, certa feita, eu fui entrevistar um homem que foi muito importante em São Paulo, que era o Orestes Quercia. E o Orestes Quercia estava no início da política, não era conhecido nacionalmente. E fez uma visita a Tupi, ao Alfredo Raimundo, saudoso Alfredo, que era diretor da rádio, e o Alfredo entrou com ele no estúdio e tal. E a Gil, que era minha produtora da época, muito anterior a essa época atual, foi lá nos anos 80, a Gil passou para mim um recado, mas a letra dela era meio ilegível. Mas te parecia letra de médico. Tem médico que eu sei que escreve bem, mas tem uns que, pelo amor de Deus. Então, o resultado da história. Mas eu vi lá o Orestes, né, e tal, Quercia, falou, ouvi. E muita coisa, quando você está fazendo um programa de rádio, você tem 1000 atenções, você fala com o outro, Beltrano e tal, e você muitas vezes não fixa, e eu não fixei o nome. E aí entrevistei. Quando chegou no final da entrevista, mais ou menos uns 15 minutos, salvo engano, ele era candidato ao governo de São Paulo, uma coisa assim, e então tinha que despedir do homem, né? Falei, meu Deus do céu, né? Como é que vai ser? Eu preocupado, porque eu esqueci o nome do homem. Veja você, eu tinha na época o quê? Eu tinha uns 40 anos, não era mais do que isso não. Então, o resultado da história, a coisa salvadora é que naquele papel inicial que a Gil mandou, estavam outros papéis em cima. E ao tirar os outros papéis, eu descobri lá estava Dr. Orestes Quercia. E no finalzinho da reportagem eu fui capaz de lembrar, entre aspas, o nome. Então é uma coisa normal, há que se preocupar, há que, como disse aí o Dr. Silva, há que fazer exercícios, né, para até poder melhorar essa situação toda. Porque a gente aqui é assim, a gente assovia e chupa a cana ao mesmo tempo, né? Isso acontece muito e a gente lembrava muito, por exemplo, uma rádio como a Globo ou como a Tupi, por exemplo, grandes rádios, elas têm os seus operadores, mas as FMs, algumas têm e outras não.
E muitas das vezes você era o operador de si mesmo. Então, é basicamente o que eu estou fazendo aqui hoje, né? E eu gosto de fazer, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, quer dizer, mas você tem que estar bastante atento para que tudo corra bem, né? Muito bem, então nós temos aqui, olha, o Einbinder também ouvindo a gente, lá dos Estados Unidos, o Marco Silva, aqui eu aproveito para mandar um abraço, né, a toda a família. Muito bom. Então vamos nós, já estou chamando aqui o Einbinder para você, é um dos maiores psicólogos do Rio de Janeiro, uma figura que merece toda a atenção e com certeza ele vai destrinchar essa história do medo do escuro, né, que os nossos ouvintes falaram, e também essa coisa do claustrofóbico. Que nome, não? Alô, Einbinder? Eu não tô te vendo com imagem. Eu vou desligar e vou ligar de novo. Ok? Peraí. Tudo bem, você está sem vídeo. Rapaz, eu não sei. Tem alguém chamando aqui que está chamando, eu não vou poder atender. Porque a minha prioridade agora é o Einbinder, uai. Peraí, Einbinder, eu vou ligar para você de novo, tá bom? Ok? Tá, valeu. Então deixa eu ir, né? Peço desculpas a quem ligou, mas hoje é dia do Mr. Einbinder. Vamos lá, chamando. Agora acho que vai aparecer. Agora que vai aparecer. Ótimo, maravilhoso. Coisas da informática, né? É moderno. Tem hora que a gente tem que desligar e ligar de novo. Tudo bem, Mr. Einbinder? Como vai? Tá aí, Chico, tudo bem? Tudo direitinho. Pois é, eu já dei um adianto aqui com o nosso querido Dr. Silvio Provenzano, que até te mandou, não sei se você estava vendo, te mandou, não, isso aí é com o Einbinder, a ouvinte que perguntou sobre o medo de escuro que ela tem aos 28 anos de idade, ela não consegue dormir sem uma lâmpada ou duas acesas. Ela tem pavor de escuro e pergunta se isso é curável ou se ela vai viver a vida inteira botando mais dinheiro no bolso da Light. Vamos lá. Parece que vou fazer as divagações, mas não. Sim. A pessoa não tem medo de ter novamente. Sim. A pessoa tem o medo de se machucar pela mesma razão. Certo. Uma pessoa não tem medo de deixar um parceiro ou a parceira ir embora. Tem o medo que não aceitar a realidade que essa pessoa se foi. A pessoa tem medo de pessoas que estão à sua volta, mas na verdade ela tem medo da rejeição. Pessoas têm medo de altura, mas não tem medo de altura, nós temos medo de cair daquela altura. Certo. E no caso da nossa telespectadora, ela não tem medo do escuro, ela tem medo do que estaria no escuro. Exato, exatamente. Se você observar esses medos que eu te falei, não são reais. O medo é real, o motivo que é imaginário. Porque você não tem a pessoa, nenhum desses casos, a pessoa está diante de um perigo real, que é um perigo que ela imagina, um produto da fantasia dela mesmo. Quando ela está no escuro, bicho papal, sabe o que ela imagina? Então não é real a causa. Agora o medo é real e dá um desequilíbrio emocional muito forte. Então o medo tem que fazer a seguinte diferença. Se você está em perigo, é medo real. Se você está numa situação que poderá ser perigosa, você está sendo precavido. Por exemplo, tomar cuidado para atravessar uma rua. Agora, deixar de atravessar a rua porque poderá ser atropelado não está compatível com a realidade. É verdade. Aí, Binder, centraliza um pouco a tua imagem, que está só de um lado. Isso. Procura isso. Aí, centraliza um pouco mais a minha direita, digamos assim. Aí, valeu. Pois não, continue, por favor. Então, as pessoas criam fantasias sobre um acontecimento futuro que seria perigoso. Mas essa fantasia lhe traz problemas de saúde e problemas de equilíbrio emocional, o que não é real.
Se fosse alguma coisa real, você tomaria providências. Se aproximou um perigo, você sai correndo, vai lutar, faz alguma coisa. Mas essas pessoas vivem atormentadas. Você já imaginou ela não conseguir ficar num lugar escuro? Exatamente. É complicado, né? É complicado. Mas isso tem perspectivas de tratamento? A pessoa muda ou pelo menos passa a ser um pouquinho mais corajosa, não? Tem tratamento, sim, questionando esses medos, fazendo uma exposição gradual a esses medos. Mas vamos apagar as luzes todas aqui por um minuto, ver o que acontece. Sim. Daqui a pouco aumenta o tempo de ter a luz apagada. E por aí vai, e questionando para ela o que ela realmente teme que tem esse escuro. O escuro não é ameaçador. É verdade. O pensamento dela que cria a ameaça. É fato. E você conhece casos em que pessoas tiveram esse tipo de coisa e conseguiram superar? Claro. Esse tipo de medo irracional é chamado fobia. Fobia, O medo irracional. O medo só não tem uma razão plausível para aquele medo. Existe uma razão subconsciente, mas não tem nada que tenha uma ameaça. Qual é a ameaça do escuro? Nenhuma. Mas pode ter um bicho-papão, pode ter um monstro, pode ter isso, pode ter aquilo. Até muito infantil, né? Para criança a gente entende, né? Uma pessoa adulta realmente tem que buscar tratamento, sim. E principalmente se tiver um psicólogo eficiente que possa ajudá-la, né, a sair dessa situação. Mas o Gilmar... A criança recebeu umas informações e gravou aquilo lá no fundo da memória. Certo. Quando criança. Ela cresce, mas não deleta essa informação, não atualiza para ver se aquilo é fato ou não. Entendo. É como se uma criança ficasse adulta acreditando em Papai Noel. Verdade. Ela recebeu essa informação na infância, mas na idade adulta já não é compatível. Agora, o Gilmar Teixeira, que também é nosso espectador, nosso ouvinte internauta, o Gilmar narra essa história da claustrofobia, né? Medo de lugares apertados, essa coisa toda. E ele conta uma vez, e aí eu estou me lembrando de outra que eu posso contar para você, que aconteceu com o nosso querido e saudoso Jimmy Hall e comigo também, né? O Gilmar disse que ficou preso no elevador. Nós tínhamos uma audiência naquela época no Ministério do Trabalho e fui eu e o Jimmy Hall foi ser minha testemunha. Entramos no elevador, aquele elevador é de aço escovado, bonito, tem o cabineiro, fechou a porta, tinha 17 pessoas dentro do elevador, num dia de muito calor no Rio de Janeiro. Fechou a porta, aquele ventiladorzinho que tem no elevador parou de funcionar, e o elevador deu um salto assim para cima, de uns 2 metros talvez, ou 1,5 metros, e parou. E aí vira o cabineiro para a gente e diz assim, eu, graças a Deus, não tenho problema com assim, lugar fechado, não. Mas vira o cabineiro para a gente, olha, telefona, alguém falou, telefona para lá. Eu disse, não, aqui o telefone está com defeito. E aí, daqui a pouco, uma senhora do meu lado, que estávamos todos espremidos, imagina a situação. Uma senhora, eu estou passando mal. Eu falei, minha senhora, vai com calma, está tudo bem, aqui é o Ministério do Trabalho, vai se resolver de alguma maneira. Aí quando eu olho, o então advogado da Tupi, que era o nosso contendor na época, o homem estava vermelho, suava frio, e aí a possante voz do Jimmy Hall se fez fugir. Alguém perguntou lá de baixo, e aí, tá tudo bem aí? Aí o Jimmy Hall virou e disse assim, que Deus o tenha, mas ele disse assim, vamos, alguém nos tire desta merda. E aí foi rapidinho abriram a porta e nós descemos no colo dos bombeiros, porque ficou um buraco de meio metro, assim, para poder descer. Que loucura. Mas esse cidadão que eu disse, que eu não conheço, mas era advogado da Tupi, estava passando mal, eu acho que caracteriza bem essa história do medo de algo muito estreito, muito apertado, não é isso? Coincidentemente, o assunto também, o medo de escuro e o medo de lugares apertados, é fobia. Claustro é lugar fechado.
Sim. Que antigamente era em mosteiros e Mosteiros. conventos. É verdade. Né? Freira, Mão Dourada, né? É. Que ficavam em lugares fechados. Então, esses lugares fechados são lugares apertados, lugares confinados, em que a pessoa tem um medo intenso e uma sensação de confinamento percebida. Isso pode ser percebido, aí, como no seu caso, em elevador, sala pequena, veículos lotados, túneis, entre outros espaços. Para dar exemplos aí, Sim. eu tive uma cliente, ela não passava nem em frente às escadarias do metrô. Você passava na estação, né? Aquelas escadas. Tem escadas, Ela dava a volta para não olhar para aquelas escadas. Nossa. Porque ela se sentia mal. Que Tive isso? outra, que ela não andava no banco de trás, nem de Fusca, nem de Opala duas portas, porque não tinha janelas traseiras. Nossa, mãe. Sabe, é uma limitação na qualidade de vida e um Muito sofrimento grande. intenso que a maioria das pessoas não compreende e ainda ficam zoando. É. A pessoa sofre muito. Ela tem sintomas compatíveis com a síndrome do pânico. Taquicardia, palpitação, sudorese, desconforto abdominal, achando que tem que evacuar, sabe? Coração disparado. Ela tem esses sintomas todos compatíveis com a síndrome do pânico, que é um estado de alta ansiedade. A pessoa não está de bobagem, de frescura. Ela está sentindo, Tá sentindo muito aquilo, mal. né? Por exemplo, tem gente que fica apavorada com a ideia de fazer aquele ressonância magnética. Uhum. É, tem. Que entra naquele no túnel túnelzinho. metálico, né? É, metálico, a tomografia Mas qual também. é o perigo? Qual é o perigo? A pessoa fica apavorada. O túnel não vai esmagar Não a vai pessoa. desabar, é verdade. Isso são Ela segundos, não vai morrer minutos. asfixiada. É. Ainda vem segura uma campainha que está pedindo socorro para qualquer Nossa, cômodo. mãe do Mas a céu. pessoa não faz isso. É. Eu tenho uma cliente, até cliente do Sil, que eu indiquei para ela. Ela foi fazer um exame, ela conseguiu lá na Barra da Tijuca, ela mora aqui na Praça Afonso Pena. Sim. Conseguiu lá na Barra da Tijuca um equipamento, um exame que não era totalmente fechado. Olha só. Ela quer fazer aquilo na Tijuca com facilidade, mas ela não quer aquele fechado. Ele descobriu que tinha lá na Barra um aberto para ela fazer Para a poder fazer o ressonância. tal exame. Isso, e nesse caso, Então, esses peixes. nesse caso da sua cliente, ela continua cliente ou ela teve uma melhora considerável? Não, ela continua cliente porque ela não levanta esse problema. Entendeu? Esse problema também acontece muito esporadicamente. Ah, tá. Fazer exame de ressonância magnética. Mas, no geral, na vida dela, ela não manifesta isso, não. Mas, quando falou em ressonância magnética, ela apertou muito o psicólogo. Engraçado, rapaz. Eu fiz há 6 meses, até a pedido do Silvio Provenzano, uma tomografia computadorizada, está tudo muito bem, obrigado. O que eu acho que deve apavorar essas pessoas é o seguinte, não sei se você já fez, é que você quando entra, né, quando entra no túnel, aquela voz inspira, né? Prenda a respiração, é alta demais. Então, a pessoa, se não estiver preparada, pode levar um susto danado. Mas graças a Deus foi tudo bem, mas ele havia pedido que eu fizesse, eu fiz essa tomografia com o contraste de iodo, né? Rapaz, eu gostava que quando eu entrei assim no túnel, né? Era só o abdominal, eu não cheguei aí com a cabeça. Quando eu entrei com o túnel, o cara, agora vou botar como é que chama esse negócio aí do iodo? Cada um deve ter uma reação. Contraste de iodo, né? Eu nunca tive problema com medicamento. Então botaram, quando ele botou o êmbolo lá no negócio, né? E mandou brasa, você tem uma reação muito curiosa. Parece que vem uma onda de calor para você, inclusive, no meu caso, o maior sentimento foi no saco escrotal. Negócio assim meio louco, rapaz. Eu falei, meu Deus do céu, sagrada família. Mas fora isso, foi tudo bem. Parece que o meu saco foi poupado, porque eu não fiz
esse exame de ressonância. Sei. Deu umas 2 vezes. É, Mas né? não tem como Mas a sua foi com só se fosse assim, como daquele barulhos que o equipamento faz. Verdade. Nada. Mas foi a única coisa que me chateava é que eu queria estar lá dentro lendo algum livro, mas não dava espaço. Não dá espaço. Meu caro psicólogo Luiz Aibinder, que bom recebê-lo aqui mais uma vez, e as pessoas que são suas fãs, que te acompanham desde a época do Haroldo de Andrade, né, com os seus aconselhamentos e tal. Aliás, um dia nós fizemos um programa juntos na TV Bandeirantes, lembra? Há muitos anos atrás. Lembro. É verdade. Quem foi? Eu esqueci a apresentadora. A Cataldi. Não, para a Cataldi não. Foi outra apresentadora. O tempo vai passando, a gente vai esquecendo. Mas foi bastante interessante. Então me diga lá, as pessoas que puderem te contatar, qual é o telefone mais viável? É o WhatsApp do Rio de Janeiro, o prefixo é 21, e o telefone é 99116 1999. Repetindo, 21 99116 1999. É só mandar uma mensagem que eu vou dar a resposta. Valeu, meu caro Luiz Aibinder, um grande abraço e, se Deus quiser, até semana que vem. Tchau, até semana que vem. Tchau. Boa semana. Boa semana para você também. Pois é, tá vendo? Esse é o nosso querido Luiz Aibinder, figura bastante conhecida na psicologia, né? Agora sim, agora foi. E eu estou aqui ainda falando com as pessoas. Também o Jefferson Mendes Augusto está assistindo a gente. Obrigado, Jefferson, pela audiência, viu? Um abraço grande. O Luiz Henrique está dizendo aqui que lembrou uma época a participação do Luiz Aibinder, que a gente falou a palavra missiva. E realmente tem certas palavras em português que elas vão perdendo, digamos assim, a atualidade. Quer dizer, elas existem, mas não são muito usadas. Porque a língua falada, ela está muito mais à frente do que a da língua escrita, não é? Que são modismos. Por exemplo, claro que a maioria deve saber, uma minoria não importa, a palavra você, por exemplo, né? Você nasceu na época em que os portugueses aportaram aqui e chamavam a pessoa de vossa mercê. Depois passou, a língua falada passou por ser mais prática, falou vós mercê, de vossa mercê para vós mercê. Depois para você, depois para você e depois para ser. E hoje, na conversa informal, é ser. Você vai lá, você vai lá. Quando muito você fala você, mas você não fala mais vossa mercê. Da mesma forma que missiva quer dizer carta, né? Mas na realidade, olha, recebeu a missiva e tal, às vezes essas pérolas saem indevidamente. Deixa eu te falar. Brilhante a vitória do Palmeiras ontem, foi uma lição de futebol extraordinária. O Rony, além do gol, ainda deu aquele efeito, né, do ginasta. Não é fácil fazer aquilo, não. Não é fácil. E em meio ao jogo, não só ele fez isso, como foi o nome do jogo, né? Ele deu pelo menos 2 passes para que fundamentais para que os gols acontecessem, né? De qualquer maneira, o Palmeiras se solidifica como um real candidato para ir para a final, e praticamente já foi, né? Só um milagre aconteceria o oposto. Milagres acontecem, mas é muito, muito, muito pouco provável. Até porque o outro jogo vai ser aqui, em São Paulo, né? Então a gente fica aqui no aguardo do jogo de logo mais, Fluminense, aqui perto, no estado do Maracanã. Não sei qual é o milagre que fizeram lá, porque disse aqui o Luiz estava dizendo que, pois é, porque já estava ruim depois do jogo do Vasco. Não, depois do Toró que bateu lá. Não é? O jogo do Vasco poderia atrapalhar um pouco, sim, mas primeiro é um direito dos times cariocas, porque o Maracanã, mesmo que administrado pelo Fluminense e pelo Flamengo, na verdade é um estádio estadual, né?
Segundo, precisava o Vasco do apoio público por ser um time que está tentando sair da zona de rebaixamento e vai precisar no mínimo de 3 vitórias para que isso possa acontecer, e vai enfrentar o Palmeiras embalado. Vai enfrentar o Palmeiras. Quero crer, e espero que tal aconteça, que o Palmeiras faça um time misto em função das outras disputas. Mas se não fizer, nós vascaínos, não podemos esquecer de que com um time inferior a este que está agora, até porque o técnico é muito melhor, muito mais cascudo, né? Na verdade, no primeiro jogo, com esse time inferior, a gente chegou a fazer 2-0, cedemos um empate, foi 2-2. Então é aquela história. Penso que o Vasco vai, na verdade, tentando inicialmente um empate. Vai fechadinho, tem que ser fechadinho, que o time do Palmeiras é franco favorito, né? Mas quem sabe uma bola lá dia. De qualquer maneira, há uma esperança no ar. Vamos torcer para que, de repente, nós vascaínos sejamos felizes mais uma vez. Mas é claro está que isso é ponto de vista de torcedor misturado com o analista, né? Então é isso. E o que eu acho gozado é o seguinte: eu tenho visto aqui eu tenho feito também lives na YouTube e youtube.com, @Fernando Sérgio Grandinetti, e tenho feito também o que eu chamo de teasers, que na verdade são reels no Instagram. E realmente tem tido uma aceitação fantástica, mas são coisas muito curtas. Aqui, na verdade, é o mais próximo de um programa de rádio. Aqui na segunda-feira, às 10 da manhã, nós temos o programa que fala do futebol, né? Na terça-feira, ao meio-dia, sempre a gente tem a presença de um cardiologista, o nosso querido Dr. Munhoz, e outros convidados. Temos também, temos na segunda-feira o Sérgio Solon, que é o editor do mídiadeverdade.com.br, um excelente site de informação. E temos na terça-feira o nosso querido Eduardo Moura, que é o editor do site de informação chamado Audiência Carioca, que é realmente algo de qualidade. O Lessa está me perguntando sobre o Faustão. A informação que se tem ainda é a mesma, de que ele está precisando de transplante, que ele entrou na fila que é de espera, por assim dizer, onde tem 384 pessoas. Mas a expectativa não é uma fila que, por exemplo, por ordem de chegada. Não é. É por ordem de gravidade. Como a situação dele é grave, pode ser que ele, e a gente torce para que isso aconteça, não só para ele, mas para todos que estão em situação grave, que haja o doador, né? O curioso em termos de Brasil é o seguinte: é como se fosse Áustria e Alemanha. Na Áustria, todo cara que nasce é potencial doador. E na Alemanha, a família é que tem que dar autorização para doar. No Brasil é assim. E aí a coisa vai muito lenta, né? Está havendo até um projeto na Câmara Federal, está correndo lá, para que isso modifique, para que a pessoa seja doadora. Eu sou doador, Samira, pois minha mulher é doadora, mas é aquela história, a família é que vai decidir, sendo que se você for ao contrário, e essa situação aprovo, todos nós nasceríamos doadores de órgãos. E se a pessoa manifestar que não quer, ela então, de repente, não doa nada. Você vai fazer o que com o coração, já que você se foi? Você vai fazer o que com não é? Então é aquela história, se trata de salvar vidas, porque cada doador pode reviver com seus órgãos em 8 pessoas. Além do coração, tem os rins, tem, enfim, vários órgãos que possam ser doados. Muito bem. Meus amigos, tem mais comentários aqui chegando. Otávio de Melo. Oi, Otávio, boa tarde, querido, direto de Santa Catarina, né? Luiz Henrique Oliveira também falando, tem a semifinal ainda contra o Boca ou o Racing, é verdade. E aí eu vou dar o meu palpite, eu acho que sai Boca. E aquela história, é chute, não tenho nenhuma
evidência, nem sei como está a colocação do Campeonato Argentino. Mas o Boca é um time arretado. Vamos ver o que vai acontecer. O Otávio de Mello dizendo, eu vou doar tudo. É isso mesmo, tem que ser humano, pô, né? Tem que ter capacidade de entender que se você não está mais aqui, você não precisa mais disso, né? Então, quando nada, você vai ter pessoas que estarão usando aqueles órgãos que foram seus. E complementando a Marisa Schmidt, tá, Fernando, e aí você tem visto, continua a ver, depois que o Faustão saiu da Band, conseguiu ver aquele programa, o Melhor da Noite? Outro dia até fiz uma crítica construtiva, mas eu só vi o primeiro. Na verdade, eu acho que é uma miscelânea, né? Tem bons apresentadores, inegavelmente, tem a Glenda Kozlovski, e tem também o Zeca Camargo, né? Que estão muito bem soltos, entraram dançando. É uma proposição diferenciada, porque, por exemplo, isso eu vi o primeiro programa, né? Porque onde é diferenciado? Em termos de cenários, realmente muito bonito. Usaram aquele mesmo estúdio que usava o Faustão, puseram 3 telões enormes com projeção holística, ficou muito bonito e tal. Eu achei as projeções muito irritantes, algumas. A palavra talvez não seria, talvez seja irritante por um detalhe só. Aconteceu uma vez só no programa do Faustão, que eu via quase que constantemente. Botaram as moças de um balé que não era do Faustão, muito bonitas, e os rapazes também. Isso foi já tem uns 6, 7 meses. E dançando, só que baixaram um pouco as luzes, botaram os grafitados, aquelas projeções extremamente rápidas demais, e você perdia os movimentos dos bailarinos. Então tem alguns momentos ali que eles poderiam melhorar um pouco mais a parte holística, quer dizer, a parte de visual, né? Para valorizar justamente quem interessa, o ser humano. Não é? É muito bonito, mas tem que ter esse cuidado. Por outro lado, eles tentaram, hoje a moda é inteligência artificial, né? Se você não sabe, tem vários sites, eu mesmo tenho um, quer dizer que você, se você quiser, você bota lá, meu filho botou, eu não tenho, mas ele me deu o link que eu ainda não tive a oportunidade de acessar, mas ele me mostrou. Fala do Fernando Sérgio. Olha, descolaram coisas que nem eu lembrava. Então, o que é isso? É o computador, é a inteligência artificial. E a inteligência artificial hoje, ela praticamente fez a eleição do ano passado, que foi um truque que pegou muita gente. Botou o nego falando aquilo que jamais falou. E aí todo mundo se decepciona. Então, sem querer entrar em política, na verdade, isso passou a acontecer agora quando há uma investigação violenta, está se sabendo de coisas que até Deus duvida. Eu tenho um filho, que é o Felipe Valente. Felipe, ele é formado em faculdade como designer, como desenhista, e tem especialidade em marketing e publicidade. Então, ele não só é capaz de levantar o ambiente está vazio, e levantar em 3D, como ele é capaz de criar uma imagem que seja capaz de falar como eu estou falando aqui com você. E, na verdade, é uma imagem virtual com a ajuda da inteligência artificial. Por que Fernando está falando isso? Ora, se há profissionais como ele e há outros que são capazes de fazer isso, nós temos nossos amigos lá em Portugal que o são e também no mundo inteiro. Aí vão criar uma situação. Então, vamos criar uma situação, eu vou mostrar para vocês aqui o que é criar uma situação, tá? Para que você fale, vou falar com a inteligência artificial. Aí entra uma moça com uma voz bonita,
que pode ou não ser inteligência artificial. Alô, Helena Maria, um abraço para você, querida. Que pode ou não ser, e ela entra, bom, qual vai ser a temperatura hoje no Rio de Janeiro, né? Ou em São Paulo? Aí ela vai entrar, olha, o Zeca Camargo, a temperatura vai ser 33 graus. Aparece apenas um gráfico no telão, é uma coisa muito pobre, muito pobre. Você sabe por quê? Porque você tem a oportunidade de criar uma personagem, não é? Olha, eu comi num restaurante japonês em Portugal, eu, Samira e os filhos, o prato era servido por um robô. O atendimento não, chegava lá, anotava e tal. Depois vinha um robozinho, lindo por sinal, sabe? Ele ficava na mesa, parava, virava atrás dele de uma bandeja, você pegava a bandeja, ele agradecia e ia embora. Ora, então por que não fazer? Você pode fazer só no desenho, que é uma ideia, ou você pode fazer realmente algo interessante. Vou te dar um exemplo, você vai me dizer se isso é virtual ou não, tá? Vou mostrar para vocês aqui. Espera aí, atenção. Não, vou mostrar aqui. Vou sair de foco e vou mostrar para vocês aqui, ó. Ele está chegando aí. Ele fez muito sucesso. Deixa eu botar aqui assim, peraí só um minutinho. É que aqui tá difícil de ir aqui. Que loucura. Sim, já foi. Ele fez muito bem, muito sucesso. Vamos ver se você vai conhecer. Você está vendo alguém na tela? Não, não estou vendo ninguém. Nossa, Tio, que coisa boa está aqui. Isso está numa penumbra. Tio, acende a luz, Tio. Pronto, acendi a luz. É o pato. O pato, Tio. É o pato que ficou famoso na época da Tupi no seu programa. E que você, seu sacana, me deixa na gaveta. Tá pensando o quê? Ora, Titi, eu sou um astro. Eu sou um astro. Olha que coisa que eu sou. Olha como eu sou lindo, Titi. Olha. Pois é, tá vendo? Então é isso que eu estou falando. Quer dizer, nesse aqui não. Esse aqui é, na verdade, um bonequinho, né? Que a gente faz e que, graças ao bom Deus que me deu a capacidade de ser dublador nos primeiros anos da minha profissão, a gente fez isso para dar graça. E, de repente, você pode gostar, você pode não gostar, nós não estamos falando para você gostar ou não, correto? Você pode perceber que há um enfeite. Então, por que não que esse programa não bota alguém bonitinho? Você não viu o programa do Mion? Você viu aquele rapaz que está fantasiado com aquela cabeça global? É show aquilo ali. É show. Então, por que não pode fazer uma coisa assim para dizer não? Mas que bote dúvida no espectador. Existe a inteligência artificial. Eu estou vendo. Agora, você falar e vem uma voz comum, então acho que isso aí é um furo que depois eles podem melhorar. Eu acho que vai ter, provavelmente, a mesma audiência que o Faustão teve, porque há uma mistureba, com todo carinho, todo respeito e tal. Deixa a Glenda Kozlovski e o Zeca Camargo serem os protagonistas. Ah, mas eles são? Não, muito pouco, eles alinhavam. Isso na expectativa de uma audiência maior. Bom, essa foi a opinião. Um abraço para Helena Maria, tudo de bom para você, Helena. Pois é, né? E a gente então vai chegando ao final desse programa, né? Vai chegando, agradecendo a todos vocês e lembrando então que a gente vai estar de volta na segunda-feira às 10 da manhã. Um abraço, até lá.